Ó Senhor bondoso, estamos aqui mais uma vez porque queremos aprender da Sua palavra, queremos aprender sobre o Senhor, o Seu caráter e também perceber aquilo que o Senhor, através de Jonas, pode nos ensinar, aquilo que o Senhor aponta sobre as falhas do nosso caráter, as inconsistências de nossas vidas. Peço que o Senhor me abençoe, me ajude na exposição desse texto e possamos sair daqui conhecendo mais o Senhor, dispostos a Te amar com uma profundidade maior. Eu peço assim em nome de Jesus. Amém. Quero começar com uma breve revisão daquilo que nós abordamos semana passada. Então, eu quero recomendar e sugerir que você acompanhe essa aula com a sua Bíblia, e eu estarei utilizando a versão Almeida Revista e Atualizada. Especialmente hoje, se você estiver com a NVT, eu não recomendo, e a gente vai precisar de alguns termos específicos. Vamos ler então Jonas capítulo 1, versos 1 a 9. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Nós abordamos até aqui na semana passada, e eu trouxe um pouquinho do contexto histórico do livro de Jonas, lembrando que a vida de Jonas, o seu ministério, não começa neste livro. Ele já teve um exercício, uma atuação profética antes disso. Ele já conhecia o Senhor, ele já era salvo, ele tinha sim problemas com o Senhor, assim como os demais. E aqui, em 2 Reis 14, 23 a 26, eu quero ler apenas aquilo que está grifado. Restabeleceu ele quem? Jeroboão II, os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Hefer. Então o reino do norte estava em uma decadência moral absoluta. Todos os reis se desviaram do Senhor, e ainda assim o Senhor levanta um profeta, Jonas, para anunciar bênção sobre o reino do norte, falando que ia expandir o território, mesmo o povo se desviando. E na ocasião da aula passada eu apontei para vocês como que a misericórdia de Deus tem a função, tem o papel de nos conduzir ao arrependimento. E foi o que aconteceu com a vida de Jonas, um profeta que experimentou muita misericórdia da parte de Deus.
E alguns pressupostos que nós assumimos na aula passada, se você não esteve presente, você pode acompanhar na gravação da aula passada, que estará nessa semana no site da igreja, já está no canal do YouTube, os motivos por que nós vamos considerar o livro de Jonas como um livro histórico. Os acontecimentos que se passaram ali são literais, não é uma alegoria, não é uma parábola. E nós falamos um pouquinho sobre a maldade dos ninivitas. Às vezes, quando nós contamos essa história, ou quando ouvimos alguém relatar e explicar o livro de Jonas, as pessoas falam simplesmente que os ninivitas eram um povo mau. E quem é mau? Você é mau. Damião é mau. Mas o quão mau eles eram? Registros se gabam de desmembramentos vivos, muitas vezes deixando uma mão presa para que pudessem apertá-la antes que a pessoa morresse. Eles faziam desfiles de cabeças, exigindo que os amigos dos falecidos as carregassem elevadas em postes. Eles se vangloriavam de sua prática de esticar prisioneiros vivos com cordas para que pudessem ser esfolados vivos. As peles humanas eram então exibidas nas paredes das cidades e em postes. Eles encomendaram imagens de suas torturas pós-batalha, onde pilhas de cabeças, mãos e pés e cabeças empaladas em postes, 8 cabeças por estaca, eram exibidas. Eles arrancavam as línguas e testículos das vítimas vivas e queimavam os jovens vivos. Então, na aula passada nós pudemos explorar um pouquinho sobre quão mal era esse povo. E então entender por que Jonas ficou incomodado, ou qual que era o drama de Jonas quando Deus fala para ele pregar para aquele povo. Jonas não queria participar desse plano de redenção para esse povo específico. Então nós temos aqui algo que é pertencente ao reinado de Salmanassar III, que veio algumas décadas antes de Jonas. Temos ali um soldado assírio que está segurando um prisioneiro de guerra que já está sem uma das suas mãos, e as mãos estão jogadas pela imagem, ele está sem os pés. Do outro lado, no lado direito, nós temos cabeças que estão sendo exibidas, e no meio nós temos um cativo que é empalado numa estaca, com as mãos e os pés já cortados. Então esse que era o povo ninivita com quem Jonas tinha algum problema. E Jonas ele queria ir para o lugar mais distante conhecido da sua época. Então ele sai do porto de Jope e pretendia ir para Tarsis, ali no sul da Espanha, onde fica hoje o Estreito de Gibraltar. Enquanto Nínive seria bem mais próximo, uma viagem bem mais tranquila, que é localizado hoje ali no Iraque, e a cidade se chama Mossul. E nós abordamos a aula passada sobre a soberania de Deus, sobre todos os acontecimentos e todos os seres. Então, quem obedece ao Senhor no livro de Jonas? O vento obedece, a sorte, a calmaria, o peixe, a planta, o verme, o vento calmoso oriental, tudo isso obedece ao Senhor, menos o profeta Jonas. E hoje a gente vai abordar mais um dos aspectos que não está aqui, que obedecem ao Senhor, que prestam continência ao Senhor. E falamos nessa ocasião sobre o conhecimento que Jonas tinha do Senhor. Ele era alguém com uma excelente, uma maravilhosa teologia. Só que essa teologia não conduziu o profeta a uma obediência. Enquanto os marinheiros, os ninivitas, tiveram acesso, tiveram contato com o mínimo de revelação de Deus, ou de conteúdo acerca desse Deus, do seu caráter, eles, com esse mínimo, responderam com fé. Enquanto Jonas, uma baita teologia, ele é vacilante na sua obediência ao Senhor. Então eu fiz uma aplicação para nós que achamos
que conhecer teologia e saber da Bíblia basta. O erro é achar que conhecer a Deus se limita a conhecer as Escrituras. Conhecer a Deus diz respeito a se relacionar com uma pessoa. É viver a realidade para a qual as Escrituras apontam. As Escrituras apontam para uma realidade fora dela que você deve viver. Então, cuidado com o seu racionalismo ou com o seu gnosticismo. Hoje eu pretendo então terminar o capítulo 1 e terminar o capítulo 2. Vamos ler. Jonas capítulo 1, verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Aos poucos nós vamos perceber o objeto do temor de Jonas mudar. Agora, quero dizer, o objeto do temor dos marinheiros mudar. Alguns versículos atrás vai demonstrar como eles estavam temendo o quê? A tempestade. Agora eles ficam temerosos porque Jonas falou que servia ao Deus que controla o céu, que controla a terra e que controla o mar. Então, depois da resposta de Jonas falando, então, eu tenho uma relação com esse Deus, eles ficam mais apavorados ainda. Então, o que nós percebemos aqui é que o temor dos marinheiros, aos poucos, vai sendo substituído. Parece que eles estão começando a temer a coisa certa. O problema não é a tempestade, o problema não é essa calamidade que a gente está vivendo. Se Jonas falou que ele está ligado com esse Deus, agora sim eu vou ficar mais temeroso ainda. Versos 11 e 12. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Eu falei para vocês que eu pretendo com esse curso 3 objetivos: conhecer a Deus, o seu caráter, os seus atributos, que a gente conheça Jonas, toda a sua psicologia, todo o entendimento que a gente pode ter acerca da personalidade de Jonas. E à medida que a gente começa a olhar Jonas, contemplar quem Jonas é, aos poucos a gente vai deixar de perceber Jonas e a gente vai se deparar com um espelho apontando para a nossa realidade, para a nossa personalidade. E esse é um dos aspectos de Jonas que eu creio que muitos aqui se identificam. O profeta prefere morrer do que se arrepender e obedecer. E esse é o primeiro momento no livro de Jonas em que nós percebemos uma tendência do profeta e uma inclinação à morte, à obediência ao Senhor. Lá no capítulo 4, já no finalzinho do livro, nós vamos ver Jonas por 2 vezes, em 2 ocasiões, clamando a morte para si. Mas já aqui no capítulo 1 nós temos alguma indicação dessa sua personalidade. Ele preferia morrer no mar, afogado, a sugerir que os marinheiros retornassem para Jope, para que ele pudesse cumprir o seu chamado, para que ele pudesse viver em obediência ao Senhor. O que nós percebemos aqui, e trazendo alguma aplicação para a nossa vida, é que acertar a vida dói, leva tempo e humilha. Só que às vezes nós consideramos o recurso da morte como algo viável. Às vezes quando você fala que gostaria de desaparecer, de sumir, ou até mesmo quando você deseja a morte, quão mais fácil é abrir mão de tudo isso, eu desisto,
do que você, em pequenos passos, começar a acertar a sua vida, em obediência ao Senhor, em humildade, em humilhação. Tudo isso dói e leva tempo. E nós vamos explorar na última aula um pouquinho mais sobre essa tendência do profeta em desejar a morte. E falando sobre essa vontade de morrer, ao invés de obedecer ao Senhor, ouvi um pastor recentemente compartilhar que num aconselhamento com uma pessoa em que ela estava com um problema de mágoa com uma pessoa da igreja, ela disse assim para o pastor: eu prefiro ir ao inferno a perdoar a minha irmã. Então, às vezes, nós lidamos com os nossos problemas diante de Deus da mesma maneira. Verso 13: entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Eu falei para vocês que o livro de Jonas é repleto de ironia. Você deve ler o livro de Jonas dando risada de tantas inconsistências, tantas ironias que o livro vai apresentando, contrastando Jonas, os marinheiros, os ninivitas, as suas respostas. Tudo isso tem o interesse de mostrar como Jonas ele é inconsistente nas suas respostas. E aqui nós encontramos mais uma dessas ironias presentes no livro. Nós encontramos gentios salvando ou lutando para salvar a vida de Jonas. O texto intencionalmente está nos mostrando que os marinheiros gentios lutaram, tentaram, eles fizeram o possível, tudo que eles tinham à sua disposição para não afogar Jonas, para não entregá-lo ao mar. Eles estavam fazendo aquilo que Jonas foi chamado originalmente a fazer, a salvar outros. Mas perceba a ironia: quem está lutando para salvar a vida de alguém aqui são os marinheiros. Eles estão se esforçando para cuidar de Jonas, enquanto o profeta, que antes já estava dormindo, alheio, agora nós demonstramos e nós percebemos um pouquinho mais dessa indiferença de Jonas. Verso 14: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor. Quem está orando isso? Os marinheiros. Rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. A quem que os marinheiros estão clamando agora? A Yahvé. Alguns versículos atrás, diante daquela tempestade e diante da calamidade que eles estavam vivendo, na sua tentativa desesperada, a opção que eles tinham era de clamar cada um aos seus deuses, e eles estavam aliviando as cargas do navio. Então no verso 5 nós lemos assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Jonas fala de quem que ele está fugindo, a quem que ele pertence, qual que é a sua profissão, e agora os marinheiros respondem com fé ao Deus que Jonas anunciou, mesmo sem querer, ele anunciou. Então agora eles estão clamando a Yahvé. No pouco que eles conheceram, eles se submeteram. E não há uma confusão aqui, não há uma dificuldade de entender a quem efetivamente os marinheiros estavam clamando.
não era um Deus genérico, não era um ídolo, é Yahvé, era o Deus de Israel. Isso me chama a atenção para um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Paulo escreve assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1:9. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles perceberam que os seus ídolos, ou os seus deuses, não podiam fazer nada para reverter aquela situação. Jonas apresenta, e eles se convertem, e eles clamam agora ao Deus de Israel. Verso 15 e 16. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Mais uma vez, os marinheiros não apenas fazem a coisa certa, eles estão se comportando diante da crise de uma maneira irrepreensível. Jonas lhes disse que Deus esperava que eles o entregassem ao mar. O que eles fazem? Eles obedecem ao comando de Yahvé. E o sacrifício era uma expressão pública de dependência e adoração. E observe, Jonas, ele respondeu alguns versículos atrás que temia ao Senhor. Mas parece que quem efetivamente teme, mas não somente teme em extremo ao Senhor, são os marinheiros. E mais uma ironia que aparece aqui no texto é que Jonas prega e os pagãos se convertem. Então, aula passada eu abordei com vocês que Jope, naquele momento da história, estava sob o comando, sob o poder dos filisteus. E aquela embarcação provavelmente estava repleta de filisteus e fenícios, pagãos, e eles se convertem. Então nós temos aqui essa ironia que Jonas fugiu do Senhor porque não queria que certo grupo, que os gentios, os ninivitas, fossem salvos. E aqui o Senhor promove uma ocasião em que vai acontecer justamente aquilo que ele não queria. Isso nos chama a atenção também para o fato de que Deus usa a sua palavra, independentemente da motivação pessoal ou do método. E isso a gente vai explorar um pouquinho mais no capítulo 3, com a conversão desse povo após uma pregação meia boca de Jonas. Jonas responde às suas questões, e isso faz com que o povo tema em extremo. E a aula passada eu mostrei para vocês, só que agora a gente conclui essa etapa do contraste entre os gentios e Jonas. Cada marinheiro clama ao seu próprio Deus. Já com Jonas, o capitão tem que pedir que ele clame ao seu Deus. Os marinheiros tentam salvar a vida de Jonas. Jonas, por sua vez, está fugindo para que a vida dos gentios não seja salva. Os marinheiros temem ao Senhor e temem em extremo. Jonas afirma que teme ao Senhor. Os marinheiros oferecem um sacrifício e fazem votos ao Senhor. Jonas, no final do capítulo 2, vai fazer votos e vai prometer oferecer sacrifícios ao Senhor. Só que nós não temos a descrição, ou nós não temos a narração se isso efetivamente aconteceu. Então assim nós terminamos a primeira cena do primeiro ato do livro de Jonas. Acaba aqui.
eu comentei para vocês que o livro ele tem 2 atos, e cada ato possui 2 cenas. E a primeira cena é marcada por Jonas de costas, quando ele sai, foge do Senhor. Nós vamos entrar agora, ainda dentro do primeiro ato, mas numa segunda cena, que é Jonas agora de joelhos. Vamos começar então o verso 17. Então, talvez você esteja estranhando o fato de nós ainda estarmos no capítulo 1, verso 17. Fato é que na Bíblia hebraica, esse versículo 17 é o primeiro versículo do capítulo 2. E na Bíblia hebraica, o capítulo 2, ao invés de ter 10 versículos, vai ter, portanto, 11. E faz mais sentido, muito mais sentido, nós fazermos essa pausa aqui, terminarmos essa cena e agora no versículo 17 começarmos. Jonas de joelhos, né? E geralmente nós temos a ideia de que Jonas foi lançado ao mar, um peixe imediatamente o engoliu, e nós imaginamos que o peixe foi a disciplina de Deus ao profeta. Essa é a nossa ideia, essa é a maneira que nós geralmente ouvimos essa história. E eu pretendo desconstruir um pouquinho desse imaginário que nós temos. O peixe não foi a disciplina de Deus ao profeta. O peixe foi a salvação de Jonas. Vamos lembrar que Jonas foi atirado ao mar tempestuoso para morrer. E o relato da sua oração, grande parte da porção que nós encontramos aqui no capítulo 2, vai mostrar a sensação de Jonas antes de ser engolido pelo peixe. No peixe, ele agradece ao Senhor, preste atenção, no peixe ele está louvando ao Senhor pelo livramento do mar. Então, nós encontramos no capítulo 2, dos versos 2 ao verso 6, a descrição do sofrimento de Jonas. E esse sofrimento é o sofrimento que ele está passando em que lugar? Não no ventre, mas no mar. Nós vamos encontrar as seguintes inscrições: do ventre do abismo, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, correntes das águas me cercou, todas suas ondas, suas vagas passaram sobre mim, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, desci até os fundamentos dos montes, desci até o fundamento da terra. Tudo isso ele está se referindo ao mar, a experiência lançada ao mar. Não está fazendo referência ao seu sofrimento do peixe. Através do grande peixe, o Senhor salvou Jonas. E a gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E é interessante a maneira como esse verso 17 começa: deparou o Senhor. Algumas versões vão trazer para a gente a palavra designou, ou o verbo apontar, deparar. Isso é algo interessante no decorrer da narrativa de Jonas. Essa mesma palavra, Deus dando ordem, ordenando, acontece para Deus dar ordem para o peixe engolir Jonas. Deus dá essa mesma ordem para a planta crescer. Deus designa, Deus dá ordem, Deus aponta um verme, Deus aponta ou designa um vento quente sobre Jonas. Isso nos mostra aquilo que falamos aula passada. O que é que obedece ao Senhor? Aqui nós percebemos o peixe prestando continência. Sim, Senhor, você mandou, eu vou lá e obedeço.
E nós temos também aqui uma questão a ser respondida, que é: que peixe era esse? Geralmente, quando nós falamos sobre esse peixe, ou nós contamos essa história, nós falamos, e algumas pessoas trazem a ideia de que era uma baleia, porque eles presumem que uma baleia é o único peixe grande o suficiente para engolir um ser humano. Outros vão falar que era um tubarão. A questão, pessoal, é que a palavra hebraica utilizada aqui pode se referir a qualquer criatura marinha. Então é impossível nós precisarmos que peixe é esse. E às vezes você está conversando com alguém sobre esse tema, e você sem querer você fala que Jonas foi engolido por uma baleia. Imediatamente a outra pessoa fala: não foi uma baleia, foi um grande peixe. Calma, deixa a pessoa falar baleia, tem essa possibilidade também. E nós temos um outro detalhe curioso para explorarmos nesse versículo. Por quantos peixes Jonas foi engolido? Quantos peixes engoliram Jonas? Veremos. Olha só que interessante. No verso 17 do capítulo 1, nós encontramos assim: deparou o Senhor um grande peixe. Já no capítulo 2, verso 1, o que nós temos? Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. E novamente o Senhor falou ao peixe, no 2:10. O que nós temos aqui? São 3 peixes. Nós temos peixe que é retratado no masculino, que está em azul, e nós temos o peixe que está no feminino, na sua língua original. Por conta disso, há uma tradição que diz que Jonas não foi engolido por um peixe, mas por 2 peixes. E aí? Mas há outra proposta. A alternativa então que eles dão para esse dilema no texto é que foi uma anomalia ali do escriba. Ocorreu um erro na hora do escriba colocar ali o texto, transcrever. Mas há uma alternativa mais provável, mais viável. Então fiquem tranquilos, pessoal, apenas um peixe, tá bom? É que isso daqui é uma questão poética, uma questão estética apenas. Quando ele coloca o peixe no feminino, logo no começo do capítulo 1, o autor está ativando um conjunto de associações metafóricas, porque há várias descrições no capítulo 2 que fazem alusão a questões que são essencialmente femininas. Ele vai falar de ventre, a angústia. A palavra angústia é utilizada também no contexto de dores de parto. Então Jonas está aludindo a uma dor de uma criança que está prestes a nascer, ou também a entrega de Jonas, como se fosse um novo nascimento. Então apenas um peixe engoliu Jonas, mas isso nos chama a atenção para a beleza, com a maravilha que o texto bíblico possui. Cada detalhe, a questão poética que o autor se preocupou, é uma coisa realmente sensacional. Então entramos no capítulo 2, verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse. O que nós temos que considerar aqui? Essa escrita
no momento que ele para, senta e escreve, obviamente é posterior ao evento. Vamos lembrar que Jonas não estava no ventre do peixe com uma caneta, um lápis, com um pergaminho. A redação foi posterior. E nessa redação posterior, ele vai escrever o conteúdo da sua oração enquanto ele estava no peixe. Então, provavelmente, após tudo aquilo que acontece no livro de Jonas, ele retorna à sua cidade e ali ele redige todos os acontecimentos. E nós precisamos nos perguntar sobre qual a natureza dessa oração. Que tipo de oração é essa que Jonas está fazendo? Será que é uma súplica? Será que é um lamento? Será que ele está louvando ao Senhor? E é justamente isso que está acontecendo aqui. Jonas está fazendo, onde? No ventre do peixe, uma oração de ação de graças, por algo que já aconteceu. Jonas, no ventre do peixe, louva ao Senhor, canta um hino em agradecimento a Deus, por ter livrado do mar. E nós podemos fazer algumas aplicações sobre essa atitude de Jonas, que agradece ao Senhor no ventre do peixe. A salvação de nossas vidas, ou vamos pensar em um termo, em um sentido mais amplo, não somente a salvação das nossas almas, aquele momento em que nós somos declarados justos diante de Deus, mas várias maneiras em que o Senhor nos salva, nos livra, pode acontecer por caminhos que nos são desagradáveis. A providência de Deus, às vezes, é carrancuda. O ventre do peixe certamente não era o lugar mais cheiroso, era um lugar escuro, apertado. Mas o que é melhor? Morrer entregue ao mar, ou ser salvo, resgatado pelo Senhor, através de um desconforto presente no ventre do peixe? Então lembremos-nos, Deus nos conduz a lugares e experiências desagradáveis que possuem a finalidade de nos salvar, purificar e santificar. Tudo isso é providência de Deus para realizar o trabalho que Ele tem e a obra que Ele tem nas nossas vidas. Às vezes, a providência de Deus, o cuidado que Ele tem para te resgatar, para te livrar do seu jeito, para te livrar de uma vida medíocre, às vezes é por meio de uma providência carrancuda. Eu quero ler com vocês um conto que o pastor Tim Keller, no seu livro sobre o sobre o profeta pródigo, ele narra dentro desse contexto uma história que ele ouviu um tempo atrás. Preste muita atenção, e depois desse conto provavelmente o sinal vai tocar, mas vamos prestar atenção. Eu quero ler com vocês esse conto para vocês não perderem nenhum detalhe. Há muitos anos li um conto de fadas antigo sobre uma bruxa malvada que vivia em uma cabana remota na floresta profunda. Quando viajantes passavam procurando hospedagem, ela oferecia uma refeição e uma cama. Era a cama mais maravilhosamente confortável que qualquer um deles já havia sentido. Mas era uma cama cheia de magia negra. E se você estivesse dormindo nela quando o sol nascesse, você se transformaria em pedra. Então você se tornaria uma estátua na coleção da bruxa, preso até o fim dos tempos.
Essa bruxa forçava uma jovem a servi-la, e embora ela não tivesse poder para resistir à bruxa, a menina ficava cada vez mais cheia de piedade pelas vítimas. Um dia, um jovem veio em busca de cama e comida e foi acolhido. A jovem serva não podia suportar vê-lo se transformar em pedra. Então ela jogou gravetos, pedras e espinhos na cama dele. Isso tornou a cama horrivelmente desconfortável. Cada vez que ele se virava, sentia um novo objeto doloroso sobre ele. Embora ele os jogasse fora, sempre havia um novo para perfurar a sua carne. Ele dormiu apenas de forma intermitente e finalmente se levantou, sentindo-se cansado e exausto, muito antes do amanhecer. Quando ele saiu pela porta da frente, a serva o encontrou e ele a repreendeu cruelmente. Como você pode dar a um viajante uma cama tão terrível, cheia de gravetos e pedras? Ele gritou e seguiu seu caminho. E disse em voz baixa: o sofrimento que você conhece, disse a serva, não é nada comparado ao sofrimento infinitamente maior que um sono confortável teria lhe trazido. Aqueles foram meus gravetos e pedras de amor. Esse é o ponto, e o Tim Keller termina: Deus coloca gravetos e pedras de amor em nossas camas para nos acordar, para nos levar a confiar nele, para que o fim da história ou da vida não nos surpreenda sem o Senhor em nossos corações e não nos transformemos em pedra. Ok, então pessoal, vamos retornar Jonas capítulo 2, verso 1, como nós lemos. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, agradecendo, louvando, dando graças pelo livramento. Alguém disse acerca de John Bunyan, aquele que escreveu O Peregrino, que a Bíblia estava em seu sangue, de forma que, caso o ferissem, ele sangraria a Bíblia. Ele não conseguia falar sem citar a Bíblia. E os autores aqui, Rick Lusky e Uri Brito, dizem assim, de maneira parecida: Jonas não podia orar sem se amparar na linguagem bíblica. Se você o ferisse, ele sangraria o saltério. E toda a oração de Jonas, todo o seu cântico de louvor ao Senhor possui um eco nos Salmos. E a pergunta que eu faço para você é: e quando você sangra, o que sai dos seus lábios? Então nós temos aqui todos os versículos do capítulo 2 de Jonas e o seu respectivo salmo. Então, não foi uma coincidência em que, olha só, Jonas falou a mesma coisa que o salmista disse. Os salmos estavam em seu coração. E essa oração que Jonas faz possui uma estrutura que a gente chama quiástica. Quiástica porque a palavra grega ri parece um X, e ele vai levar a um centro, que no caso aqui é esse ponto C, e esse centro vai ser não somente um centro estrutural, mas o centro interpretativo e teológico dessa unidade. Talvez é a coisa mais importante da oração de Jonas. Qual seria então a questão mais importante da oração de Jonas? Eu disse: fui expulso da presença, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. Nós vamos chegar lá. Então Jonas diz assim, essa é a sua oração: na minha angústia
clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Quero chamar a sua atenção para o lugar em que nós geralmente clamamos a Deus. Deus, em sua bondade, geralmente e frequentemente traz as pessoas ao ponto em que elas são forçadas a orar. E um orador forçado é melhor do que alguém que não ora. A doença faz pessoas orarem, o luto, desapontamentos fazem as pessoas orar, desapontamento com o seu casamento, com seus filhos, com sua carreira, com a igreja, desapontamento com elas mesmas. Deus deixa algumas pessoas sem emprego, como um presente gracioso, a fim de que ela pare e ore. As pessoas que estão em dívidas, as pessoas que têm as suas casas assaltadas, pessoas que têm perdas terríveis, pessoas que são tomadas pela incerteza em suas vidas. Tudo isso é Deus conduzindo ao lugar em que você vai orar. Tudo isso é provisão de Deus, uma provisão bondosa de Deus, para que ali você fique de joelhos. É melhor um profeta de joelhos do que um profeta com as costas dadas para Deus. E nós percebemos aqui Jonas orando pela primeira vez. E isso aqui tem uma crítica sutil ao personagem Jonas, uma vez que ele ora apenas para o seu benefício. Enquanto estava todo mundo clamando, os marinheiros estavam clamando, cada um ao seu Deus, nós percebemos que Jonas não ora. Jonas não ora antes quando Deus fala, mas agora que a sua vida está em risco, que ele está lançado ao mar, na minha angústia clamei ao Senhor. Ele nunca intercede em favor de outros. E onde é que Jonas vai encontrar a Deus? Nós vamos perceber que Deus preparou um encontro no lugar mais improvável, onde deve ser caracterizado pela morte, o mar. Deus prepara esse encontro para salvar Jonas, e esse encontro se dará no ventre do abismo, ou no ventre do Sheol. E eu quero interagir com vocês rapidamente para saber a resposta que vocês dariam a essa questão. Jonas morreu? Obviamente ele morreu, né? Depois, tudo mais. Mas nessa ocasião aqui, no peixe, no mar, Jonas morreu? Quem aqui acha que Jonas não morreu? Levanta a mão, por gentileza. Quem acha que Jonas morreu? Ok. Vamos lá então. Uma quantidade menor, porém razoável, mas é bem menor, de comentaristas defende uma morte literal do profeta. E assim, se você defende que morreu, não significa que você seja herege. Talvez você seja por outros motivos, mas por esse daqui a gente te livra. E são dois motivos principais que levam as pessoas a defenderem a visão que Jonas morreu. São eles: a prefiguração de Cristo, ou seja, Jonas é um tipo de Cristo. Ele aponta para Cristo. Cristo morreu, literalmente, e passou 3 dias e 3 noites no coração da terra. Logo, se um está apontando para o outro, logo Jonas também morreu. Mas não é necessário concluir por causa disso que Jonas morreu. Na verdade, isso seria forçar um pouco a barra, seria forçar os limites de uma tipologia saudável. Tipologia é aquilo que do Antigo Testamento aponta para o Novo.
Nós temos, por exemplo, Adão sendo um tipo de Cristo, em que um está apontando para o outro, em que eles se superam e que nem todas as experiências são exatas. Elas apontam, elas são um tipo. Mas uma segunda razão, que alguns defendem que Jonas morreu, é por causa da expressão que aparece aqui, do ventre do abismo, ou seria aqui o Sheol. E Sheol é o lugar dos mortos no Antigo Testamento, em que tanto crentes quanto incrédulos iriam após a morte. Mas só para vocês terem uma ideia, um autor vai dizer assim: a descida de Jonas ao Sheol, no ventre do peixe, fala de sua morte. Ok? Eu quero explorar com vocês um pouquinho, e talvez essa seja a parte mais importante da aula, que vai exigir muito da sua atenção, talvez seja o momento mais significativo da aula, em que eu vou defender que não é necessário que Jonas tenha morrido. Na verdade, eu vou defender que ele não morreu. E a gente vai abordar um pouco aqui sobre o Sheol. Jonas fala o quê? Do ventre do abismo, ou do ventre do Sheol, gritei. Será que ele gritou quando ele estava morto? Há uma alternativa melhor do que essa de que Jonas teria morrido. Sheol, ainda que tenha essa conotação nas escrituras, que fala efetivamente ali do lugar dos mortos, que a pessoa morreu e está ali, Sheol também é utilizado nas escrituras metaforicamente para descrever situações de grande sofrimento ou proximidade da morte. Então é uma maneira metafórica para falar o grande sofrimento e a proximidade com a morte. E parece-me que Jonas enfrentou essa situação. Quero ler alguns textos que trazem a palavra Sheol sendo utilizada dessa maneira metafórica. Amós 9:2, contemporâneo de Jonas: ainda que desçam ao mais profundo abismo, mais profundo Sheol, a minha mão os tirará lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Cadeias infernais, cadeias do Sheol, me cingiram, e tramas da morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor. Olha, igualzinho a oração de Jonas. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu santo templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Salmo 33. Senhor, da cova fizeste, ou seja, do Sheol, fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. O último texto que eu quero ler, Salmo 116, 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno, do Sheol, se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Portanto, qual que é o ponto? No lugar da morte, ele é encontrado pela graça de Deus e percebe que nunca pode escapar da graça de Deus. Jonas descobre ao Senhor naquela situação de quase morte. Vai ter presença onde encontra a ausência. Deixa eu explorar com vocês um pouquinho sobre a cosmologia do Antigo Testamento, para entender por que Jonas utilizou essa linguagem. O que é o Sheol? É um termo hebraico que significa tanto túmulo quanto submundo, o lugar mais baixo da criação, como vocês podem perceber aqui. Os pilares, os céus, o firmamento, as águas que ficam
em cima do firmamento, e o lugar mais baixo de toda a criação, a maneira como eles no Antigo Testamento entendiam o universo, tinha o Sheol no mais profundo do abismo. Até hoje, quando a gente vai falar que alguém foi para o inferno, coisa assim, geralmente a gente fala que lá embaixo, né? Tá ali. Essa era a maneira que eles compreendiam o Sheol, o lugar mais profundo, abaixo dos mares. Você vê até uns peixinhos aqui pronto para encontrar Jonas no Sheol. E Jonas capítulo 2, verso 6, nós ainda vamos chegar lá, vai falar do Sheol como uma cidade, ali embaixo, com portões. Diz assim: descia até os fundamentos dos montes, descia até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. E toda essa descrição aqui de os fundamentos das montanhas, as barras, os ferrolhos, apontam para o poder que a morte tem de aprisionar os seus cativos. Então essa é a ideia, uma cidade subterrânea, fechada com portões, e que esse lugar tem o poder, um extremo poder, de aprisionar os seus cativos. Na linguagem de Jonas, ele fala sobre um ferrolho. Ferrolho é isso que nós vemos na imagem, uma espécie de tranca. E segundo essa crença, havia uma grande porta lá embaixo, que tão logo ela fosse atravessada, ela era fechada por um ferrolho, e ninguém jamais poderia sair de lá. O que Jonas está falando é assim: eu vi essa porta se abrir, eu cheguei ali, eu me deparei com essa porta, com esse ferrolho, e a minha situação era irreversível, não tinha nada que eu pudesse fazer. O Sheol é poderoso, e uma vez que você chega lá, ninguém te tira. Não havia como escapar do seu poder. Mas olha que bonito a maneira que Jonas vai tratar. Parece que tem alguém mais poderoso do que a morte. É isso que Jonas está comunicando. E um dos muitos temas teológicos do livro de Jonas diz respeito ao senhorio supremo de Deus. Todas as criaturas estavam sob o seu comando. Lembra que eu pontuei para vocês sobre a soberania de Deus? Sobre o vento, a tempestade, a sorte, o peixe, a planta, o verme, o vento, e também da morte. Nada estava fora de sua preocupação, da preocupação de Deus ou da sua esfera de poder. Jonas está comunicando que Deus não seria limitado pelas barras ou pelos ferrolhos do Sheol. Com isso nós temos algumas aplicações para a nossa vida. Deus tem o domínio e soberania sobre a vida e sobre a morte. Toda a criação a Ele presta continência, inclusive a morte. O tempo determinado de cada um, em que o Senhor fala: você vem até aqui, e desse limite que eu estabeleci até você, até em que você até lá vai chegar, você não passa por isso. O Senhor é mais poderoso do que a morte. Também nos aponta para a sua ressurreição, para a ressurreição dos justos. O fato de que a morte na vida do cristão não é o ponto final de sua existência. Uma aplicação também: sua vida se encontra hoje, metaforicamente, no Sheol, aquele lugar de angústia tremenda, profunda, em que você
sente que você está morrendo. Tem um Deus que tem acesso a esse lugar que você está. Ele é poderoso, Ele tem soberania para te resgatar de lá. Então, na sua angústia, faça como Jonas, clame ao Senhor. Se você não estiver agora nesse lugar, lembre-se que possivelmente algum dia você passará por esse vale. Lembre-se então, neste momento, do Senhor e do seu poder. E apenas uma pulga atrás da sua orelha. Não vou explorar agora por questão de tempo, mas talvez esse texto esteja te lembrando de alguma outra passagem do Novo Testamento. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Um similar grego do Hades, do Sheol, o Hades. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, que poder o nosso Deus tem de resgatar Jonas no mais profundo do abismo. Salmo 139, 7 e 9 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da sua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a cama no mais profundo abismo, lá estás também. Onde é que Jonas foi parar? No mais profundo abismo, no profundo Sheol. E aqui Jonas possivelmente está lembrando dessa passagem. Ele que era um conhecedor do saltério. Eu cheguei ao profundo do abismo e ali eu me encontrei com o Senhor. Ele se encontrou comigo. E um outro tema que nós temos que entrar neste momento é sobre o sinal de Jonas, porque Jesus vai abordar sobre esse tema, falar assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E eu irei explorar um pouquinho mais desse tema na próxima aula também, porque eu entendo que 2 aspectos estão envolvidos nesse sinal de Jonas. O primeiro deles tem a ver com o capítulo 2, o segundo tem a ver com o capítulo 3, por isso semana que vem nós podemos identificar esses 2 aspectos como segue. Primeiro, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim Cristo ficaria no coração da terra. Essa geração que Cristo estava pregando iria presenciar ali esse grande milagre, Jesus demonstrando o seu poder sobre a morte. Esse seria o primeiro aspecto. Esse eu acho que é o que todos aqui estão mais familiarizados. Essa semelhança da morte, ressurreição, proximidade da morte, salvação. O segundo aspecto desse sinal é aquilo que nós já ouvimos na pregação do Fernando aqui em Lucas. O livro de Lucas vai focar muito nesse segundo aspecto, que tem a ver com a pregação de Cristo e a rejeição dos escribas e dos fariseus. Ao passo que Jonas, capítulo 3, vai pregar e os ninivitas vão se converter. Mesmo Cristo Jesus sendo superior a Jonas, ele prega, só que aquele povo não se converte. Ao passo que Jonas vai, prega e ele se converte. E é interessante a gente notar que não há nenhuma indicação de que os ninivitas sabiam aquilo que aconteceu com Jonas no ventre do peixe. Então ele não chegou ali demonstrando os milagres, foi a palavra. Mateus 12, 38 a 41. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu:
Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Então, o primeiro aspecto desse sinal, a maravilha do sinal, é que um lugar que deveria ter sido um lugar de morte, se tornou um lugar de libertação e vida. A cruz poderia ser entendido como a maior demonstração de fraqueza, de derrota da parte de Jesus Cristo, uma humilhação pública, morte, acabou, mas não foi o fim. Olha só, Jonas foi engolido pelo peixe, e o peixe que deveria ser um lugar de morte, foi na verdade a salvação para o profeta. Jesus Cristo se entregou na cruz, a sua morte e ressurreição foi a nossa salvação, não foi só a salvação dele, foi a promoção da nossa salvação. Por isso Jesus é maior do que Jonas. Capítulo 2, verso 3, ainda na oração de Jonas: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Quem é que jogou Jonas ao mar? No capítulo 1, verso 15, nós lemos: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Jonas está entendendo aqui que os marinheiros foram apenas agentes secundários de um propósito maior, de um plano maior que o Senhor tinha. Isso daqui nos lembra a passagem de Gênesis 45, quando José fala para os seus irmãos: não foram vocês que me enviaram para cá, e sim o próprio Deus. O que os irmãos fizeram? Eles tiveram culpa, eles são responsáveis por aquilo. Mas olha a soberania de Deus que controla toda a história e dirige até as intenções e as ações más de outras pessoas na sua vida. Que conforto saber que a história e a nossa história individual está debaixo do controle soberano de um Deus que é sábio e bom. E nós temos aqui a descrição de Jonas se afogando antes de ser engolido. Aquilo que eu falei da nossa ideia de que Jonas foi lançado ao mar imediatamente, foi engolido, e ali no peixe ele começa a reclamar: ai Senhor, me livra disso. Não foi dessa maneira. Já já eu vou mostrar uma animação para vocês que irá ilustrar isso melhor. Verso 4: então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. A NVI traduz essa primeira parte assim: fui expulso da tua presença, enquanto aqui nós lemos: lançado estou. Interessante notar isso, porque quem é que foge do Senhor? É o próprio Jonas. Agora Jonas está falando que Deus o expulsou da sua presença. A imagem que nós temos aqui é Deus falando algo do tipo: você fugiu de mim, é isso que você queria, não é mesmo, Jonas? Então você recebeu aquilo que você queria. Você vai provar o desamparo, você vai perder esse meu cuidado misericordioso momentaneamente, porque é o que você quer, não é mesmo?
É Deus falando para Jonas: seja feita a sua vontade. É o que você quer mesmo? Vai até o final. Você recebeu o que tanto gostaria. E um autor vai falar: quando nós não falamos a Deus, seja feita a sua vontade, Ele nos diz: seja feita a tua vontade. Que tragédia que isso é quando acontece. E nós percebemos aqui também a expectativa do profeta, e este versículo é o centro de toda a sua oração. Nós percebemos a expectativa que ele tem de ver o templo, expectativa de voltar ao lugar da presença, da manifestação de Deus, o local da adoração, o local do sacrifício ao Senhor. É a primeira indicação que nós temos aqui de algum arrependimento de Jonas. Parece que é aquele ponto de virada, como se ele estivesse pensando: eu abandonei ao meu Senhor, não valeu a pena. Como eu gostaria de ter mais uma chance. E geralmente, pessoas que se desviam, que pecam gravemente, ao chegarem naquele lugar que eles juravam que iria trazer felicidade para a sua vida, eles percebem que foi em vão. E geralmente esse é o ponto de virada na vida da pessoa. Mas geralmente nesse ponto de virada eles já estão quebrados, e eles anseiam o Senhor novamente. Talvez isso tenha trazido à sua mente uma outra passagem do Novo Testamento. E eu já falei sobre a relação da parábola do filho pródigo com o livro de Jonas. No capítulo 1 de Jonas, nós vemos que ele é o filho mais novo que vai e foge. Capítulo 2 de Jonas, ele é o filho que volta arrependido. Olharei o templo novamente. É quando ele se lembra daquilo que ele perdeu, daquilo que ele tinha com o pai e perdeu. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E a mensagem de Jonas é que, por mais que você tenha chegado a esse ponto, volta, porque Deus é misericordioso, e a misericórdia de Deus é um dos grandes temas teológicos do livro. Versos 5 e verso 6: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Aquela tranca que nós vimos. Para sempre, contudo, fizeste subir da minha sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Nós temos aqui mais uma descrição da calamidade de Jonas entregue ao mar. Não a calamidade do peixe. O Senhor o livrou no peixe do mar. E tem um detalhe que em muitas traduções é perdido. Não foi à toa que o autor utilizou essa expressão: fizeste subir da sepultura a minha vida. Vamos relembrar um pouquinho dessa história, da saga de Jonas. Jonas estava em Gat-Hefer, ao norte de Israel. Ele foi chamado para pregar aqui, Nínive. Ele desceu para o porto de Jope. Então, do porto ele vai para o navio. Do navio ele vai para onde? No fundo do porão. No fundo do porão ele tira uma sonequinha profunda. Dali ele é lançado ao mar. E depois ele vai para as profundezas do mar, no momento em que ele está se afundando.
Entenderam por que o autor usou essa palavra? Olha só. O texto tem a intenção de mostrar que Jonas, ao desobedecer ao Senhor, foi para o fundo do poço, cada vez mais para baixo. Ele foi se afundando cada vez mais. É uma imagem para você construir na sua cabeça. O autor tem esse propósito, perceber que Jonas foi até o profundo. Mas há um Deus que levanta, há um Deus que faz a minha vida subir. Então Jonas estava no navio, ele é lançado, e aqui começa a sua angústia, e aqui ele clama ao Senhor, quando a minha vida se esvaía, ou na minha angústia clamei ao Senhor. Ele começou a clamar ao Senhor quando estava aqui se debatendo, ou quando ele efetivamente começou a se afogar, começou a descer. O que o Senhor faz? Deu trabalho fazer essa animação, tá, gente? O Senhor envia um grande peixe para o salvar. E ele diz o quê? Fizeste a minha vida subir. Verso 7. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. Agora você se lembrou do Senhor, né? Melhor agora do que nunca. E subiu. Olha o autor de novo usando a expressão: subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ele fez a sua vida subir, e agora a oração de Jonas também subiu. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Nós temos que fazer algumas considerações. Idolatria de quem? Até o momento nós percebemos que os marinheiros estavam envolvidos com alguma idolatria, quando eles estavam clamando aos seus deuses, e certamente foi vã a sua tentativa. Na vida do próprio Jonas a gente encontra um tipo de nacionalismo, um cuidado muito criterioso com a nação de Israel, enquanto negava a atuação de Deus com outros povos. Mas é possível que Jonas também aqui na descrição dessa oração esteja deixando um lembrete para a nação de Israel, que sempre esteve envolvida com idolatria. E é interessante que essa palavra que aparece aqui, Hesed, misericordioso, que é também traduzida como amor leal, bondade, misericórdia, ela traz também uma imagem muito bela. Quero ler duas passagens com vocês. Primeira, Salmo 23, 6, texto muito conhecido. Bondade e misericórdia, Hesed, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Que o autor, o que o salmista está falando é que a bondade, a misericórdia de Deus persegue alguém. É uma linguagem militar, uma linguagem de perseguição. E nós estamos geralmente fazendo o quê? Fugindo do Deus que nos é misericordioso. Nós estamos fugindo daquele que nos quer bem. Jeremias 2,5. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos. Quando você abandona o Senhor para buscar satisfação, sentido e segurança, primeiro, será em vão. Você não irá encontrar aquilo que precisa. Segundo, em breve terminarei, preciso só de alguns minutinhos. Desprezará o único que pode oferecer a verdadeira satisfação, sentido e segurança.
parem de abandonar aquele que lhes é misericordioso, aquele que está te perseguindo para o seu bem, em quem você encontrará satisfação, sentido e segurança verdadeiras. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecei sacrifício. O que votarei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ele já era um salvo, ele era um profeta, ele não era um pagão. Ele não está se referindo à salvação da perdição eterna. Ele está se referindo à salvação, à libertação que ele teve no mar. Então a ele pertence não apenas a salvação da nossa condição eterna, mas o livramento de toda e qualquer situação aparentemente sem saída. Ele entende que é o Senhor quem tem esse direito, é o Senhor quem tem essa prerrogativa e é o Senhor quem tem esse poder. Mas nós vamos encontrar em Jonas, no capítulo 4, uma postura inconsistente. Ele fala: Senhor, a ti pertence a salvação. No capítulo 4, na verdade no capítulo 3, Deus salva Nínive. E no capítulo 4 ele está: como assim, Senhor? Como assim você está salvando? Ele clama que ao Senhor pertence a salvação. Daqui a pouco Jonas vai ter problema com isso de novo. Poxa, Deus. Então parece que Jonas agradece muito ao Senhor quando a salvação e o livramento tem a ver com ele. Os outros, problema deles. Falou, pois, ao Senhor e ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. A palavra utilizada aqui para vomitou é uma onomatopeia. Ela evoca uma ação que gera um certo tipo de repulsa. A ideia do autor é mostrar que o peixe teve uma intoxicação alimentar com Jonas e por isso vomitou. E vomitou onde? Geralmente nas histórias, Jonas é vomitado em Nínive e ali ele prega. Pessoal, Nínive não tem praia. Só assim, aí o milagre seria grande, né? Então provavelmente vomita ali naquela região mesmo de Jope. E Jonas tem que depois ir novamente para Nínive pregar. Vamos orar? Se você tiver alguma dúvida, alguma interação, pode fazer comigo aqui ao final da aula, ok? Obrigado, Deus, por sua palavra. Obrigado pela maravilha da sua lei. Obrigado porque essa história foi escrita para o nosso bem, foi escrita para a salvação das nossas almas e para a santificação das nossas vidas. Pedimos que o Senhor continue a obra que o Senhor tem proposta para a vida de cada um. Nós reconhecemos que ao Senhor pertence a salvação, reconhecemos que o Senhor tem poder para salvar. E nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém.